Fala pessoal, continuando aqui, volume 2, Campos e Ondas, do Alonso Fim. Vamos lá. Aí os tópicos interação elétrica, interação magnética, campos elétricos estáticos, campos eletromagnéticos dependentes do tempo, movimento ondulatório, ondas eletromagnéticas, reflexão, refração, polarização, geometria ondulatória, interferência, difração, fenômenos de transporte. Tá? Fenômenos de transporte não é comum num curso de Física 2 tradicional, tá? Então, tem aqui os tipos de eletrização, por contato, atrito, indução, né? Par de forças, campos, dipolo elétrico, distribuição contínua de carga e os campos, né, da distribuição, capacitor e desvio que ele faz, né? Por causa dos capacitores em placas paralelas, gera um campo, a partícula é lançada, existe uma força sobre a partícula e ela faz essa curva. Tubo de raios catódicos, monitor, né, de tubo, experimento do... qual que é o nome dele? Experimento do Millikan, né, para determinar a carga, né, que ele fica olhando aqui, ele controla o campo e aí você vai ter o equilíbrio entre a força elétrica e a força peso na gota, né? E aí se determina a carga utilizando a parte de fluidos, elétrica e parte gravitacional, né? A parte de química. Estrutura atômica, várias motivações. Potencial de Kepler, né? Seção de choque de espalhamento, inverso, secante a quarta, espalhamento de Rutherford, né? Aqui espalhamento de Rutherford, desse tipo aqui, cai nesse termo, das partículas lá na limalha de ouro, né? Daqui vai vir mecânica clássica. Também não é comum no curso de Física 2 isso daqui. Mas aqui só está o resultado, né? Para entender e deduzir ele, você vai aprender melhor no curso de mecânica clássica. Tá? E aqui é o questão do campo ser conservativo, vai ser menos o gradiente do potencial, vai se definir potencial. Potencial vai ter só uma importância matemática, não vai ter uma consequência física. Vai ser importante basicamente para você vai ter uma equação diferencial, problema de valor de contorno. Achando potencial você consegue o campo, né? Aqui no caso do campo elétrico, o potencial escalar, e no campo vetorial, e aí vai ver que no final essas equações aí diferenciais vão estar associadas às equações de Maxwell, né?
aos poucos você vai chegando em cada equação de Maxwell. Fluxo do campo elétrico. Né? Energia potencial elétrica. Aqui tem a ver com o modelo de Bohr, né? Aproximação semiclássica, por exemplo, átomo de hidrogênio, etc. Parte aqui com relatividade. Também não é comum no curso de Física 2, desculpa, Física 3, né, que a parte de elétrica da gente é na Física 3. Na Física 2 normalmente é termodinâmica, né? Tá, continuando aqui. Então, esse aqui seria a nossa Física 3, né? Do dipolo, né? Configuração do dipolo. Quem fizer mecânica, for fazer mecânica de fluidos, vai ver que é a mesma configuração do campo de velocidades. Aqui é a carga positiva e negativa. Aí tem as linhas de campo. Se você tiver um sorvedouro onde a água está jorrando, calma aí. Sorvedouro e tem onde a água ela entra e onde a água sai. As linhas do campo de velocidade é do mesmo tipo. A estrutura matemática vai ser parecida, né? É interessante que dá para fazer isso com variável complexa. Quem fez FVC, dá para estudar isso daqui com, em vez de vetor, mas com variável complexa. Aí tem as regras de mão, as distribuições, né? Acho que aqui é o termo de quadrupolo. Acredito que seja. Que sai lá, está relacionado aos polinômios de Legendre, né? Que como você obtém um potencial usando simetria e tal do dipolo, potencial do dipolo. Aqui não é dipolo, é. Deixa eu ver, tem 3 cargas. Aqui é quadrupolo, né? Quadrupolo. Você faz a expansão, aí cada termo da expansão vai ter da expansão do potencial, vai ter o termo de dipolo, quadrupolo, etc. E são temas que também eu acho que não é comum no curso de Física 3. Isso daí é mais comum no curso de eletromagnetismo. Tá? Então esse livro é um pouquinho mais avançado, né? E parece que é até mais avançado que o primeiro de mecânica. Interação magnética. Que é os ímãs, né? Força magnética. Já no caso magnético, o campo não é conservativo, né, se eu não me engano. Movimento da carga é um campo magnético. Que aí vai ter o ciclotron lá, né? Então vai ser força centrípeta vai ser igual a força magnética. Tem a regra da mão direita. A partícula vai fazer um movimento circular. Você vai ter período, vai ter frequência, né? E aí aqui é a parte dos aceleradores de partículas, né? A partícula tem uma carga, coloca no campo magnético externo e ela faz essa trajetória. Tá? Aqui na Terra também, né? Que a Terra ela
é um grande ímã, né? Aí isso daqui tem a ver com os raios cósmicos, né? Tem um campo magnético terrestre, tá? E que as partículas, lá, raios cósmicos, partículas do espaço. A Unicamp foi uma dos institutos lá de física que mais estudou isso, né? Tem aquele pessoal lá da física, lá, o Cesar Lattes e tal. Tem a ver com esse negócio de raios cósmicos, né? Aqui tá do parte de modelos atômicos, experimento de Thomson. Quem faz... Às vezes você faz um experimento desse na física moderna experimental, tá? Das físicas experimentais, eu acho que é a mais legal. Essa física experimental, a moderna, né? Que aí você vê você faz experimento da radiação do corpo negro, você faz esse, você faz do Michelson Morley, para falar que não existe referencial privilegiado, que é o éter, que a luz vai se propagar no vácuo, pode se propagar no vácuo. Todos esses experimentos clássicos você faz dessa parte de física moderna, né? Tá. E aqui é o força magnética de um fio, né, que passa a corrente elétrica. A corrente elétrica gera o campo magnético, que é a lei de Faraday lá, né? Momento magnético, momento magnético da carga. O padrão que a gente usa é o Mzinho, né? Ou Mizinho. O Mzão fica para magnetização, que vai ser meio que uma soma desses momentos magnéticos. Tá? Eu vou folhear aqui, senão eu vou ficar, né, o dia inteiro, né? Tem um monte de figura no livro, né? Deixa eu ver outro tópico interessante aqui pra gente explorar. Vamos falar aqui. Interação magnética, campos eletromagnéticos estáticos, dependentes do tempo. Equações de Maxwell 223. Deixa eu dar uma olhada ali. E aí, movimento ondulatório. Maxwell 223. 223. E aí, cadê as equações de Maxwell? Ah, tá aqui. Rotacional de campo magnético. Então, tem força de Lorentz, né? Força elétrica I mais a força magnética. Aqui tá as equações de Maxwell na forma integral e diferencial, né? Tá? E delas, manipulando elas, se chega numa equação de onda, que aí vai ser a equação vai ser a onda eletromagnética, a solução, né? Aí vai introduzir ondas, para depois voltar nas equações de Maxwell, trabalhar com elas e chegar nas ondas eletromagnéticas. Tá aqui a parte de ondas. Ele aproveita isso, aí entender a lógica, né? Ele faz os campos elétricos estáticos, campos magnéticos, faz dependente do tempo. No final chega nas equações de Maxwell. Aí ele para, faz a parte de ondas, porque depois ele vai vir e vai deduzir as ondas eletromagnéticas, né? Então faz a parte de ondas aqui. Isso daqui ser movimento
periódico. Dá para descrever tudo isso com seno e cosseno pela séries de Fourier, né? Transformação de Fourier. Entendeu? Tem uma soma. Você faz a descrição em termos de uma base. Você tem a base do espaço vetorial, né? E aí você consegue, essa base é de senos e cossenos, e você consegue descrever isso através dessa base, né? Aí tem a equação diferencial aqui que ele coloca da onda, né? Que é a velocidade. E depois vai relacionar as equações de Maxwell com isso, né? Equação da corda. Tem a densidade tem a parte de tensão, densidade, né? Equação da corda. Isso daqui vai ser igual a V ao quadrado. Então a velocidade numa corda vai ser a raiz disso daqui. Ou é o inverso olhando a equação da onda, né? dt não é isso mesmo. E aí vai ser aquela formulazinha do ensino médio. Tensão sobre a densidade da corda, densidade linear, tá? É meio que assim que deduz, né? E aí chega nas ondas eletromagnéticas. É uma onda não polarizada. Uma corda, tá? Ele vai falar de polarização. Que é a parte de um fluido. Tá? Deslocamento de moléculas e o mundo superficial. Então, movimento ondulatório. E aí também faz a mesma dedução, chega numa equação de onda, cai naquela equação, o termo que está na frente vai ser velocidade ao quadrado e tira a velocidade em termos de grandezas que está envolvido com a parte de fluidos, né? Ó, densidade do líquido, densidade, aceleração da gravidade, vai ter, né? Se colocar um objeto vai ter empuxo e tal. E que é o lambda comprimento de onda. Então você tem um termo aqui de densidade do líquido, né? E aí faz uma aproximação. Tá. Bem. Aqui um pulso numa mola, uma onda transversal. Nossa, tem bastante coisa até chegar na número de onda, até chegar na... Aí quando você estuda a onda eletromagnética distante, ela forma uma onda plana. Próxima, ela é do tipo mais esférica. Onde está mais próximo da fonte. Tem que analisar ela distante para ela ser... Tá distante, muito distante, isso daqui vai ser... pode ser aproximado para onda plana, tá? Ondas planas, ó. Quando fica distante da fonte. Tem os batimentos. E aqui fica fazendo aquele pulso na perturbação na água e vai formando as ondas, né? Que é a parte do cone de Mach. Tem a ver com o efeito Doppler. Ele cobre tudo de ondas, né? E aí ele faz ondas eletromagnéticas separadas. Aí, ondas eletromagnéticas. Agora que você já viu tudo sobre ondas, né? Vamos ver como surge a equação de onda dentro das equações de Maxwell.
né? Aí você vai ter a lei de Gauss, tem a ver com as equações de Maxwell, né? Cada equação é uma lei. Tem a lei de Landau, lei de Ampère-Maxwell. Você trabalha com essas equações, você chega numa equação, vai chegar numa equação de onda, né? Ele está deduzindo aqui, usando o cálculo 2 lá, qual que era o nome? Lema de Cauchy-Schwarz, para você poder falar que a derivada segunda desse cara em relação ao t e o x é a mesma coisa que a derivada segunda do cara, mas você trocando a ordem das derivadas, né? Lema de Schwarz, alguma coisa assim. Que você garante isso, né? E aí você chega aqui, equação, ó. A equação cai numa equação assim, ó, essa parte do referente ao campo elétrico. Esse termo na frente é a velocidade ao quadrado. Tomando a raiz dele, isso daqui é uma onda eletromagnética. Isso daqui é estudar os campos eletromagnéticos no vácuo, né? Aí trabalhando com as equações, só com as equações de Maxwell, no vácuo vai chegar nessa equação de onda. Esse cara aqui como equação de onda, esse termo na frente é o V ao quadrado. Toma a raiz dele, você cai nesse cara. E você vai ter a permeabilidade magnética no vácuo e a parte elétrica no vácuo, constante elétrica no vácuo. Eles têm os valores tabelados que se obtém por experimento de laboratório. Colocando aqui, tirando a raiz, etc., você vai chegar no valor que a gente conhece como a velocidade da luz. A velocidade da luz é obtida de propriedades magnéticas e elétricas que vem da onda, né? Esse daqui é o auge do eletromagnetismo, né? É você vê que as equações de Maxwell satisfaz, você chega numa equação eletromagnética, na equação eletromagnética você vê que a velocidade da luz é obtida em termos de parâmetros do campo elétrico e magnético, né? Aí você vai estudar soluções, mas aí como você já sabe resolver equação de onda, você obtém, tá? As soluções são mesma cara, só vai mudar os parâmetros aqui, que é de parte eletromagnética, né? Então você vai ter uma componente que é do campo elétrico e outro cara do campo magnético. Então a polarização aqui que é linear, né? Para um e para o outro. Você pode ter circularmente polarizado, vai mudar aqui os tipos de soluções. Isso aqui é para ondas planas, né? Aqui é a parte de intensidade. Momento angular. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui é um dipolozinho, esse daqui é a parte de antenas, tá? Você faz oscilar um dipolozinho. Uma antena é isso, é uma carga, é um dipolozinho oscilando, aceleração. A aceleração gera radiação, uma carga acelerada gera radiação. Então tem um dipolozinho, oscila, o campo dele de radiação vai formar tipo como se fosse um torus, tá? É isso que vai acontecer. O campo de radiação é do tipo é uma forma de um torus, tá vendo? Se você pegar esse cara aqui, você faz o corte no Dunnit, fica a secção transversal dele. Eu até me perdi aqui, ó. Tá? Se você girar isso daqui é um corte. Se imaginar em 3D, vai dar tipo como se fosse uma rosquinha, tá? Então o campo de radiação dele é um torus. Distante vai ficar algo plano, quando você analisa distante. Então acho que é mais isso daqui, né?
Deixa eu ver se tem mais coisas. Ondas eletromagnéticas, reflexão, refração, polarização, interferência, difração, fenômenos de transporte. Então, basicamente é isso, tá? Senão eu vou me delongar aqui. Fenômenos de transporte não é comum, né, num curso de física básica. O pessoal da engenharia tem curso voltado para isso. Às vezes é um curso de fluidos com termodinâmica, e na física você vê isso separado, tal, né? Tem um curso só de termodinâmica, um curso só de mecânica de fluidos. A abordagem da física é diferente de engenharia, que é diferente de matemática, né? Matemática, você pode ter uma mecânica de fluidos na matemática, você pode ter uma mecânica de fluidos na física, você pode ter uma mecânica de fluidos na engenharia, né? E na engenharia você vai ver lá barragens, tal, vai ver os números de Reynolds, número de Froude. Matemática você vai estudar mais a equação de Navier-Stokes, mais casos particulares dela, existencionicidade, não da equação em si, porque é probleminha aberto. E você vai relacionar, por exemplo, com funções de variável complexa, que é um curso. Você faz um curso de variáveis complexas, você pode estudar mecânica de fluidos com isso, né? Parte do perfil de Joukowski lá da asa do avião, ou pode-se usar mecânica de fluidos, que é as transformações conformes, né? Então, bem, é isso daí, pessoal. Isso daí se relaciona também com a parte de eletromagnetismo, tá? Essa abordagem, por exemplo, com os campos elétricos, né? Na parte de resolver e tal, uma distribuição de carga e tal, você quer achar o campo elétrico disso. Os potenciais desse campo então também podem ser relacionados, né? Dessa forma aí que tem na mecânica de fluidos também, né? Então é isso. Análise aqui do 2, tá? Isso aí, pessoal.